Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Luciano Gomes, esse é o canal Fique Sabendo, chegando com mais um vídeo para vocês. O ano mal começa e começa aí também a pressão de 17 governadores exigindo do governo federal uma ação, uma prorrogação extra do auxílio emergencial. Logo após a vinheta eu volto, vou contar essa história tintim por tintim para vocês. Será que o auxílio emergencial tem possibilidade de retornar? Saberemos logo após nossa vinheta. Solta aí! Meus amigos, o ano começou bombando, hein? 17 governadores enviaram ao Palácio do Planalto uma carta solicitando ao presidente a prorrogação do auxílio emergencial. Só que, se depender do presidente Bolsonaro, acabou definitivamente o auxílio. Mas pode ser que com a pressão popular que o Palácio do Planalto está sofrendo, o auxílio de fato pode voltar para já. Ainda mais com o país batendo o recorde de mais de 1.000 mortes nos últimos 3 dias. Ou seja, nesses 3 dias foram mais de 1.000 mortes. Mais de 3.000 somando aí os 3 dias do Brasil sofrendo aí com a Covid-19. Primeiro, antes de fazer o comentário, eu vou trazer para vocês a matéria do jornal Correio Brasiliense na sua página de economia, falando exatamente desta pressão dos governadores em prol do auxílio emergencial. Todos sabem que está lá parado no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, a MP 1000, que prorroga o auxílio e também devolve ele ao valor original de 300 para 600 reais. Como a MP vai vencer agora e os parlamentares só vão voltar em fevereiro, é possível que o presidente Bolsonaro deva enviar uma nova MP. Mas primeiro tem que convencer o homem a editar uma nova MP e mandar para o Congresso. Vamos à matéria. Governadores pedem manutenção de auxílio emergencial e proteção a empregos. Pedido de 17 mandatários foi rejeitado e coordenador de estratégia para a vacina contra a Covid-19 no Fórum Nacional de Governadores, Wellington Dias, do PT do Piauí, ressalta que a pandemia não acabou. Sem sucesso no pedido de prorrogação do estado de calamidade pública decretado em decorrência da pandemia do novo coronavírus, os governadores pedem a manutenção de uma proteção aos mais pobres, como o auxílio emergencial, proteção ao emprego e plano de retomada econômica. É o que disse ao Correio o governador do Piauí, Wellington Dias, que coordena a estratégia para a vacina contra a Covid-19 no Fórum Nacional de Governadores e é presidente do Consórcio Nordeste, que reúne 9 governadores. No dia 18 de dezembro, 17 governadores enviaram uma carta ao Palácio do Planalto pedindo mais 6 meses de decreto de calamidade. Dias ressaltou que o fim do auxílio somado ao desemprego irá gerar o aumento da miséria e um caos social. Ele lembra do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, que é o BEM, que teve mais de 18 milhões de acordos celebrados entre julho e dezembro, e cerca de 10 milhões de trabalhadores sendo aí beneficiado. O programa, que chegou a ser prorrogado e se encerrou na quinta-feira, dia 31, permitiu que houvesse acordo entre empregador e empregado, como a redução de jornada de trabalho e salário, assim como a suspensão temporária do contrato de trabalho para evitar a demissão. Conforme o governador, a renda de proteção criada neste ano no Brasil teve sucesso, com bons resultados, mas não pode ser retirada no momento. Para ele, o país precisa manter o auxílio aos mais pobres e medidas de proteção ao emprego e ter um bom plano de retomada da economia. Pessoas desempregadas vão criar uma despesa muito maior do seguro-desemprego. Ora,
Nós vamos, então, esperar o desemprego para depois ter um gasto muito maior do que tivemos. Por que não tomarmos a medida de prorrogar a calamidade neste aspecto? É irracional e causa um rombo ainda maior nas contas públicas, disse. O governador afirmou que o pedido já foi apresentado ao governo federal no dia em que o governo anunciou o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. No caso do auxílio emergencial pago ao longo dos anos, a trabalhadores informais e aos mais vulneráveis, a última parcela foi paga na terça-feira, dia 29/12, e o governo descartou uma renovação. O presidente Bolsonaro chegou a falar sobre o assunto, ressaltando que o endividamento chegou ao limite. Na última quarta-feira, dia 30, o ministro da Economia interino, Marcelo Guaranis, informou que o governo descarta, por enquanto, prorrogar benefícios fiscais em 2021, mas admite a possibilidade de adoção de algumas medidas caso seja necessário. Estamos monitorando os efeitos da Covid-19 sobre a população e, caso seja necessário, a gente volta a adotar algumas medidas, ressaltou. Dias comemorou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Ricardo Lewandowski, de manter em vigor trechos da Lei 13.979, sancionada em fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus. Com a decisão, os estados e municípios poderão continuar tomando decisões sobre medidas de combate à pandemia, como isolamento e quarentena, como ocorreu ao longo do ano passado. Além disso, o ministro determinou a manutenção do prazo de 72 horas para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, libere o uso emergencial de vacinas e medicamentos relativos ao novo coronavírus após solicitação. De acordo com ele, a decisão atendeu, em parte, a demanda dos governadores no âmbito da renovação do estado de calamidade, mas critica o governo. Não é razoável não ter nenhuma medida por parte do governo. Qual é a diferença de hoje para amanhã? Nenhuma. Coronavírus continua entre nós matando, e matando muito. Ainda que não haja novo decreto, ele frisou que é importante ter alguma ação no sentido de socorrer os mais pobres e os empregos. Os mesmos requisitos que tínhamos na época de pensar primeiro na vida estão presentes agora. E na contramão disso, é nadar e morrer na praia. É muito mais fácil para o Brasil encontrar o seu caminho de retomada na economia no patamar que chegamos no final de 2021 do que deixar estragar tudo que levados por um desemprego crescente. É claro que todo mundo quer equilíbrio fiscal, mas agora o que nós estamos precisando é salvar vidas. Vamos jogar na lata do lixo todo esse esforço por conta de 3, 4, 6 meses? Ninguém quer calamidade, mas ela é uma realidade, ela se impõe, disse. Wellington Dias ressaltou que ele e outros gestores estaduais têm se movimentado, tomando empréstimo e buscando ações alternativas, mas que o movimento precisa ser em conjunto com municípios, União e setor privado. Líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, do PP do Paraná, disse ao Correio Brasiliense, na quinta-feira, dia 31, que o governo já informou que o estado de calamidade não seria prorrogado. Não sei de onde veio essa conversa. Já foi dito tantas vezes que não teria prorrogação, afirmou, pontuando que tanto o decreto quanto o orçamento de guerra também precisam passar pelo Congresso, que está de recesso até fevereiro. O presidente Bolsonaro tem um mantra: não tem prorrogação do orçamento de guerra, não tem fura-teto de gastos e não tem aumento da carga tributária. Esses são os limites com os quais nós temos que trabalhar. Não há essa possibilidade de prorrogação
do estado de calamidade. Também não temos a necessidade, disse Barros. O líder ainda ressaltou que quem decide sobre medidas de isolamento e paralisação da economia são prefeitos e governadores. Segundo Barros, não prorrogar o estado de calamidade não se trata de uma questão de contas, é uma questão de planejamento. Houve um planejamento neste sentido que está acontecendo, disse, afirmando que o governo federal tem feito sua parte com, por exemplo, a medida provisória que liberou 20 bilhões para a compra de vacinas. Não vejo por que o governo federal deveria tomar mais medidas, na medida em que o STF já disse que é autonomia dos municípios e estados. Eles querem o quê? O poder de decidir é mandar a conta para o outro pagar? É assim que vai funcionar, questionou. O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, avaliou que a renovação do decreto de calamidade pública seria importante, mas que mesmo sem ela, os efeitos são pequenos nos estados. Dino ressaltou que a calamidade pública pode ser reconhecida pela Assembleia Legislativa e que mesmo sem o decreto, a Lei 13.979 continua valendo, ao mesmo alguns trechos conforme decisão de Lewandowski. Acho que para os estados o efeito é pequeno, é mais para o governo federal, relatou, apontando assim se tratar de um equívoco a não renovação do decreto. Os danos são ao governo federal, que confirma o raciocínio errado, equivocado, desastrado do governo federal. É o negacionismo, uma espécie de pensamento mágico que não prorrogar a calamidade, ela deixa de existir. A realidade continua a mesma, disse. Para o governador, é importante que as contas sejam equilibradas, mas ele acredita que isso será alcançado com o fim da pandemia. É errado achar que, se não existir calamidade no âmbito do governo federal, vai reequilibrar as contas. Não vai, porque a pandemia continua. A questão central é a mesma. Só existe um jeito de proteger a economia, resolver o problema da pandemia. Enquanto postergar a vacinação, o que se geram são condições para desequilíbrio fiscal, relatou. Meus amigos, eu vou falar para vocês agora a realidade. Eu nunca vi um governo tão ruim, tão ruim. Nós estamos pagando aí todos os nossos pecados por ter colocado no poder uma pessoa que não tem a menor capacidade para ser presidente da República. Essa é a mais pura verdade. Claro, nós temos aqui no canal seguidores de todos os lados políticos, inclusive que apoiam o presidente Bolsonaro. Mas eu já deixei claro neste canal que aqui político de nenhum partido será endeusado. Porque eles são nossos funcionários e nós não somos deles, tá? Ou seja, eles deveriam nesse momento estar batalhando para ajudar o povo. Mas esse governo que está aí, ele faz de tudo para atrapalhar o povo. Fora que ele é negacionista, ele não reconhece a gravidade da pandemia. Agora que o Supremo Tribunal Federal, prorrogou aí a calamidade no Brasil, pode ser que o auxílio possa retornar agora em 2021. E agora vem a pressão dos governadores. Mas eu não acredito que essa pressão vá surtir efeito. Até porque o presidente Bolsonaro vive em pé de guerra com prefeitos e governadores. O presidente, que é o chefe maior da nação, ele infelizmente tem sido a pior desgraça que já aconteceu para esse país. Praticamente quem apoiou esse cidadão nas eleições já largou ele de lado. E mais gente vai largar. Agora ele continua insistindo para que a população não se vacine. Vai entender esse camarada. Meu amigo, minha amiga, eu espero que vocês tenham gostado desse segundo vídeo do ano. Temos muitos vídeos esse ano para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da matéria. E para você que ainda não é inscrito no canal, já sabe, aqui embaixo no botão vermelho, é só clicar e você começa a fazer parte do canal. E no botão aqui, ó, azul, você se torna membro também do canal Fique Sabendo. É só clicar e escolher o plano que você quer participar. Deixa seu like no vídeo, compartilhe ele com seus amigos para contribuir com o crescimento do canal.
Meu amigo, minha amiga, que Deus possa abençoar você e sua família e a gente continua se vendo por aqui. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal!